Cotas raciais, qual a sua opinião sobre esse assunto? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre cotas raciais, qual a minha percepção sobre o assunto e, antes de tudo, a minha opinião não é verdade absoluta sobre nada. Então, os comentários estão abertos para discussões respeitosas, espero, né? Vamos respeitar os coleguinhas. Mas vim falar um pouquinho sobre o que eu acho sobre o assunto. Eu já fui a pessoa que não concordava com cotas raciais e mudei de opinião. Então, eu acho importante trazer essa minha visão para vocês, porque eu vejo pessoas que são convictas de que as cotas são necessárias e pessoas que são convictas de que elas não são necessárias, mas esse caminho de mudança de opinião eu acho que eu ainda não encontrei por aqui. Então vim falar um pouquinho sobre a minha percepção e como foi essa minha mudança com as minhas vivências. Eu fui uma pessoa que cresceu, fui criada na escola pública, onde eu tinha uma diversidade de alunos muito grande na minha sala. Então essa questão de ter um aluno negro na sala não era uma realidade para mim. Eu sempre fui uma das melhores alunas da sala. Então se você parar para pensar, se eu parasse para pensar naquela época, eu olhava e falava, tá, mas por que cota racial, gente? Aí todo mundo estudando, tendo as mesmas oportunidades, sou uma das melhores alunas, eu não tenho menos capacidade do que os outros, eu não preciso de cota, pra que isso? Não é necessário. E aí vem as ironias da vida, porque a vida é assim, né? Uma caixinha de surpresas, adora dar umas rasteiras na gente. Quando eu ingressei na faculdade, o ProUni já existia e eu consegui uma bolsa de estudos integral numa das melhores faculdades da minha área. Então eu tive acesso à educação de altíssima qualidade na minha área, mas eu fui uma bolsista cotista. E entrando numa faculdade elitizada, numa turma de 60 alunos, só haviam 2 negros na sala. E os 2 eram cotistas, gente. Que ironia do destino, não é mesmo? E a partir desse momento eu comecei a questionar muito. Por que só tem 2 pessoas negras nessa sala? As 2 são cotistas, ou seja, se não existisse esse programa de bolsas, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos tendo acesso a essa educação. O que está acontecendo na sociedade? Que realidade é essa? Que é tão diferente da realidade que eu vivi até hoje. E aí nesse momento eu comecei a questionar muito, porque até então eu não via as cotas como questões sociais. Eu não analisava o histórico, a história do Brasil, socialmente falando qual era a posição do negro. Eu não olhava dessa forma, não tinha essa visão de mundo. E naquele momento eu precisei começar a olhar para isso, para entender o que estava acontecendo. E aí indo pesquisar, vi que, nossa gente, hoje estamos em 2020, a abolição da escravatura se deu em 1888, apenas 132 anos atrás, ou seja, se a gente for analisar a geração, provavelmente o avô do meu pai era escravo, tá muito perto da gente ainda, né? Isso ainda impacta a nossa vida, isso ainda impacta o nosso dia a dia, porque essas pessoas, quando foram libertas, elas simplesmente foram jogadas na sociedade. Então, a partir de hoje, vocês estão liberados, gente. Pode fazer o que quiser, vocês podem aí se desenvolver, viver a vida. Oportunidade para todos. Mas não foi bem assim. Não existiram políticas públicas para reparar o que havia acontecido. Então, essas pessoas foram jogadas na sociedade sem estudo, sem moradia. Então, por isso que nós temos maior concentração de pessoas negras em favelas, por exemplo. A gente teve tudo isso, sem acesso à educação, saúde, sem acesso a nada. Imagina que eu tenho um filho, eu crio esse filho com uma educação boa. Quando ele faz 18 anos, eu dou uma casa para ele. E eu tenho um outro filho que eu deixo ele dentro de casa fazendo os afazeres domésticos. Eu não dou direito dele ir para a escola. Quando ele também completa 18 anos, quando esses 2 filhos estão com 18 anos, eu solto eles ali na sociedade e falo, agora se virem.
eles não estão partindo do mesmo lugar. Eles não partilham dos mesmos recursos. A bagagem deles não é a mesma. Eles não vão ter possibilidade de conseguir as mesmas coisas. Porque isso é injusto. Você está partindo de um ponto onde os privilégios de um foram muito maiores do que o privilégio do outro. Então isso vai afetar socialmente a vida dos dois com toda certeza. E aí quando a gente olha para a questão de capacidade, sim, eu fui uma ótima aluna. Mas aí eu olho para o meu pai, um cara muito inteligente, que teve a possibilidade de estudar até o primeiro ano do ensino médio, com muito esforço. Porque com 7 anos ele já trabalhava, com 8 anos ele já trabalhava. Ele perdeu os pais muito cedo. Então, pensa na realidade, o quanto isso foi difícil ele chegar até ali onde ele chegou, até o primeiro ano do ensino médio. E que tudo que eu pergunto sobre escola, assim, da época que ele aprendeu, ele ainda lembra, ele sabe, ele fala com propriedade. E aí eu paro e penso, o quanto essa pessoa, o quanto o potencial dela foi ali desperdiçado por falta de oportunidade. Se o meu pai tivesse tido acesso à educação de qualidade, a uma graduação, o quão longe ele poderia ter ido e o quanto isso foi tomado dele, porque ele simplesmente precisava se sustentar. Então, essa foi a realidade de todas as famílias. Quando elas foram libertas, elas precisavam se sustentar. Então, não dava para botar o filho na escola, sendo que não tinha comida em casa, todo mundo precisava trabalhar. E aquelas pessoas mais velhas, para elas já não era uma realidade voltar para a escola também. Então, gente, quero que vocês entendam que passamos por processos aí nessa vida, por situações que nos levaram ao que nós temos hoje, só que o que precisava ter sido feito lá atrás não foi feito, e por isso que as cotas são necessárias hoje em dia. Então, a gente percorreu um caminho onde nós estamos reparando algo agora que deveria ter sido feito no passado, mas como não foi, isso precisa ser feito em algum momento. Essas pessoas precisam ter acesso para que a gente consiga nivelar a sociedade em algum momento, para que essas pessoas também tenham oportunidade, porque não é normal a gente olhar para uma turma onde tem 100 alunos e um ser negro. Então a gente olha para uma turma de medicina se formando, a gente tem o exemplo da Thelma, que recentemente participou do Big Brother, ela era a única aluna negra da sala e ela foi bolsista cotista. Então, a gente vê o quanto isso é necessário, o quanto nós estamos longe como sociedade de termos condições de equidade racial. Então, se você pega um aluno que... E aí a gente tem a questão do... mas as cotas elas deveriam ser sociais e não raciais. Cotas para alunos pobres. E não só para alunos negros, mas as cotas sociais existem. Elas estão aí da mesma forma que o ProUni, ele é um programa, por exemplo, que é para alunos de escola pública. E dentro desse âmbito, a gente tem uma porcentagem de vagas que são reservadas para alunos negros, mas ele é um programa de cota social. E dentro da universidade pública, a gente tem programas de cotas sociais para alunos provenientes de escola pública. Então, ela existe. Essa briga de as cotas deveriam ser sociais, essa discussão não deveria nem existir, porque essas cotas já existem. Então, gente, a minha intenção com esse vídeo é só trazer a minha reflexão, a minha mudança de visão sobre o assunto, a minha visão sobre isso e trazer essa reflexão para vocês, porque estamos num momento em que todo mundo está discutindo coisas e questões raciais, mas se a gente quer ter realmente um posicionamento antirracista, a gente precisa estar aberto a esse tipo de discussão, a gente precisa estar aberto a ouvir sobre esse tipo de assunto e quais são as realidades desses alunos. Por que eles precisam de cota? Qual a necessidade disso? Não é uma questão de capacidade, é uma questão de reparação, de tentar
muito que devagar, porque isso vai demorar muito. Imagina que numa classe de 60 alunos, 2 alunos eram cotistas raciais, né? Imagina que ainda é muito pouco. Ainda é um valor muito baixo. Então, não estamos tirando vaga de ninguém. Estamos apenas conquistando o nosso espaço num ambiente de educação de qualidade que nos foi negado quando nós fomos libertos. Imagina que se o meu avô, meu bisavô tivessem tido a oportunidade de estudar e ter acesso à educação de qualidade, hoje nós estaríamos com certeza numa situação financeira totalmente diferente da que é a nossa realidade e sem a necessidade de cotas sociais, tá? Então, é só uma reparação. E ela tá vindo agora, ela existe nesse momento, porque não foi feito antes. E a intenção é que não exista para sempre. A intenção é que a gente se equipare em algum dia, né? Já que nós estamos em uma sociedade em que a proporção de pessoas negras e pessoas brancas, ela tá ali, ó. Nós temos mais pessoas negras no Brasil do que pessoas brancas. Então, a realidade dentro das universidades deveriam refletir isso. E se não estão refletindo, é porque existe algum problema e esse problema precisa ser reparado. É um problema político e os governantes precisam sim olhar para isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero que você deixe aqui no seu comentário qual a sua percepção sobre o assunto. E vamos respeitar os coleguinhas que têm opiniões diferentes aí. Não esquece de comentar, curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, tá? Então, se você tá aí nesse discurso antirracista, vamos compartilhar esse tipo de conteúdo para que outras pessoas também possam ter esse tipo de reflexão. Beijão, até mais!